Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos a manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, esse canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que esse canal alcance mais pessoas e leve informações verdadeiras a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder. Porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com a revista Timeline. Flávio Bolsonaro cita a ligação de Lula com Maduro e irrita o governo. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para a revista Timeline. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. 22, que é a ligação, né, íntima, próxima do Lula, não só com o Nicolás Maduro, mas com o chavismo de um modo geral, com o Hugo Chávez, com o Foro de São Paulo. Não tem como negar, gente. Não tem como negar. Então, mesmo assim, o Ministério da Justiça mandou lá averiguarem, né? E aí eu estava com esse assunto na cabeça, fazendo essa pauta, e fui passar os olhos ali pelo Globo e encontrei um levantamento, interessante até, feito pelo jornal o Globo, e esse levantamento, puro e simples, ele já serviria para derrubar essa historinha dessa deputadazinha de Minas Gerais do PT. Olha, aproximadamente 2/3 das 30 postagens do Lula, o Lula que recebeu o Maduro, vocês lembram, logo no início ali do governo dele, terceiro mandato, recebeu o Maduro com honras de chefe de Estado, tapete vermelho, dragões da independência, e se voltou para a imprensa. Diga, Silvio. Oi, Lacombe. Não, tô te ouvindo. Não, aqui. foi outro. Desculpa, vazou um áudio aqui para mim. Mas aí o Lula que recebeu o Nicolás Maduro daquela maneira, e ainda se volta para a imprensa, e vocês vejam, né? E dizem que o Maduro é um homem mau. Como é que pode ser um homem mau? Ele não é um homem mau. Mas vamos lá, levantamento do Globo, 30 postagens do Lula neste terceiro mandato nas redes sociais sobre Venezuela. 19 elogiosas. De 30, 19 são elogiosas. 11 o Globo considerou neutras. Mas se você for olhar ali, ser neutro em relação à Venezuela é ser a favor da ditadura, né? E negativas, nenhuma. Nenhuma mensagem do Lula dizendo, a eleição foi fraudulenta, tem prisioneiros políticos na Venezuela, olha, o chavismo, Nicolás Maduro, tá reprimindo a população, matando, sequestrando, prendendo, nada. Então, Max, é inacreditável que o Flávio Bolsonaro tem essa, digamos, investigação, entre aspas, contra ele, por dizer verdades. A ligação entre Nicolás Maduro e Lula, de novo, sobre a qual não podemos falar em 2022 nas eleições, é fato, é real. E mais, sobre a qual não poderemos falar este ano. Será? Com certeza. Eu escrevi sobre isso até para a Timeline, uma coluna que teve muita repercussão, inclusive, acho que muito por causa do título, que era Acabou Pô, né? Acabou Pô. E eu acho que com o Cássio Nunes como presidente do TSE e o André Mendonça como vice-presidente do TSE, eu quero acreditar que as coisas vão ser um pouco diferentes, pelo menos, não estou falando de maquininha, não estou falando de apuração, estou falando do processo da campanha. Aquele placar desequilibrado na eleição de 2022, se você for olhar os números, você vai ver, praticamente todas as solicitações da campanha do Lula contra o Bolsonaro e a favor do Lula eram atendidas. E do outro lado, tudo que o Bolsonaro reclamava, não posso ser chamado de genocida, de fascista, não, pode sim. Então o Bolsonaro perdia tudo, o Lula ganhava tudo. Eu acho que isso, podem me chamar de ingênuo, de inocente, esse Lacombe é um bobalhão, mas eu quero acreditar que com o Nunes Marques, os dois mudinhos do Bolsonaro, os dois mudinhos, vai ser um pouco diferente. Eu fico pensando o seguinte, né? Eu não entendo muito de como que funciona esses tipos de processo na época de campanha. Se necessariamente precisa ter, se uma pessoa entra com uma denúncia contra alguém, essa denúncia vai para um ministro do TSE, necessariamente quem vai julgar vai ser o presidente do TSE ou não? Pode cair
na mão Aí de eu não outro sei se ministro. Silvio sabe responder. Eu Sim. acredito que não seja uma decisão pessoal ali do presidente e do vice-presidente do TSE, mas eu imagino que eles tenham algum tipo de ingerência ali, de poder Pode sobre ser. isso, né? Se for isso, Aqui, inocente, Lacombe, começou. se for isso, Lacombe, se for isso, se Lacombe, eles você realmente é tiverem ingênuo. condição, se eles realmente tiverem condição de impedir uma coisa injusta, né, que foi o que aconteceu em 2022, eu fico me perguntando se o Alexandre de Moraes não vai usar a criatividade, e arranjar um outro meio para que as pessoas, obviamente as pessoas aqui, eu tô falando de partidos membros do partido do PT, PSOL, esses políticos, entrem com um processo em algum outro lugar, ou no próprio STF, eles vão dar alguma desculpa de por que o STF poderia julgar nesse caso. Eu não tenho a menor dúvida de que eles são capazes de inventar isso. Eles vão ter a cara de pau de fazer isso, é o que a gente vai ter que descobrir nesse ano. Mas eu não duvido. Sim, se eu fosse apostar, eu apostaria que eles vão dar um jeito de impedir. Eu não acredito que eles vão deixar o Flávio crescendo nas eleições. Sei que saiu uma pesquisa, tá todo mundo falando da pesquisa do meio, né? Eu gostei do nome porque já deixa bem claro, né? Pesquisa do meio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho, Lacombe, eu acho que eles vão dar um jeito de proibir que seja, nem que seja a AGU, entendeu? Processando as pessoas que falarem contra o Lula. Algum jeito eles vão dar para evitar mostrar a amizade, né, a aliança entre Lula, Maduro, entre Lula e Chaves. Lula, é só você pegar ali todos os anos, o Lacombe comentou aqui o vídeo onde o Lula fala, ele não é isso tudo que as pessoas falam, Ele não ele é é uma mau, pessoa ele não é má, mau. ele é uma pessoa muito boa, né? Então, isso tudo não vai poder ser mostrado, esses vídeos não vão poder ser mostrados, você não vai poder falar disso, é como se isso nunca tivesse acontecido. Aí em 2027, volta ao normal, você pode falar das coisas. É o que eu acho que vai acontecer, não sei ainda como que eles vão fazer isso. Não, o chat está todo com você. Eu vi aqui a fada do dente. Eu sou o ingênuo, o inocente, que mais que botaram aqui? Lacombe em Nárnia. Tá tudo tranquilo. Gente, eu quero acreditar Porque sabe qual que é o problema, vai Lacombe? ser Não tem diferente. mais lei, não tem mais constituição, não tem mais lógica nas coisas. Ou seja, tudo depende da vontade. A vontade dos tiranos. Se ele decidir que vai ser de um jeito e não de outro, vai ser daquele jeito. E quem vai dizer que não vai ser? Até hoje a gente não saiu desse problema no Brasil, né? Você tem uma autoridade que age sem uma lei, né? Sem a Constituição que a permita agir, e mesmo assim essa autoridade age, seja claramente um abuso de autoridade, e ninguém faz nada. Isso aconteceu várias vezes. Ô Silvio, desculpa te colocar nessa, mas a tua memória, o pessoal te chama aqui de 1000 terabytes e tal, super HD. Mas o TSE, você tem o presidente e o vice do STF, aí você tem pessoal do STJ. Você lembra da composição? Quem é que toma as decisões durante as campanhas em relação às reclamações feitas pelas coordenações das campanhas? Você lembra disso? O tribunal ele tem 7 cadeiras, né, Lacombe? E ele é presidido sempre em rodízio por um dos 3 integrantes do STF. Somente os 3 integrantes do STF podem presidir a Corte Eleitoral. Então, por exemplo, o ministro que vai presidir as eleições de 2026 é o Nunes Marques e o vice é o André Mendonça, o imediato. A Carmen Lúcia, que preside, deixa a cadeira e provavelmente, do ponto de vista de... São biênios. O ministro que está no primeiro biênio e o ministro que está no segundo biênio, porque tem os suplentes. O ministro que está no primeiro biênio e deve subir para essa terceira cadeira em breve, deve ser o Cristiano Zanin, que é um dos mais jovens. Mas as decisões, elas sempre passam pela figura do presidente do tribunal, porque ele é o condutor da eleição. De fato, o Nunes Marques vai ter um grande poder nessa eleição, como já aconteceu na eleição anterior com a Carmen Lúcia. E eu acompanhava você dizendo que achava que não ia ter tanta interferência, o Max fazendo ali alguns questionamentos, o nosso chat. Olha, eu fico no meio termo aqui, Lacombe. Eu acho que você tem um ponto e acho que a total desconfiança do eleitor brasileiro, ela é legítima. É evidente que a gente sabe que... Necessária, né? Legítima e necessária. Absolutamente. Esse tribunal de Ano Parque é uma corte administrativa, é uma corte eleitoral, vamos dizer assim, acaba ganhando superpoderes justamente nessa passagem do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Barroso confere algum poder a mais já naquela eleição da pandemia ao TSE. Vocês vão se lembrar da compra do supercomputador e da centralização da eleição em Brasília, algo inédito. Naquele primeiro turno da eleição municipal de 2020, é uma eleição que tem atraso no primeiro turno, Barroso dando entrevistas a cada meia hora, uma confusão, foi um período de pandemia, ou seja, uma eleição onde as pessoas tiveram muita dificuldade para votar, ali foi tudo muito confuso. Acho que a memória ainda está fresca para muita gente, porque não faz tanto tempo assim. Depois vem a eleição seguinte, de 22, foi o que foi pelas mãos de Alexandre de Moraes, mas naquela eleição de 22, nós tínhamos o tal do centro integrado que ele criou para fiscalizar as eleições. E aí, com a vaza-toga, com as conversas que surgiram por meio de WhatsApp que eles trocavam,
que passou até pelas mãos de um perito que revelou tudo isso, a gente descobre que ali a gente tinha uma central clandestina de monitoramento, de perseguição e até de adulteração de documentos. Isso está na Lava Toga. Isso foram documentos vazados. Eu não estou aqui trazendo informações novas, nem criando nenhum tipo de fato ou algum olhar diferente. Estou fazendo esse disclaimer aqui, esse parênteses, para deixar muito claro que o Brasil já tem essa informação. A informação foi vazada de conversas de WhatsApp, mostrando que tinha direcionamento, perseguição, use a criatividade, vou mandar um jagunço lá para os Estados Unidos, pegar o Alan, colocar num avião. Isso vazou, gente. Essas informações aconteceram, isso era trocado, eram trocadas informações, isso era trocado dentro de um grupo de WhatsApp com juízes auxiliares de gabinete de cortes superiores. Cortes que se comunicavam de forma sigilosa, porque, ora, o documento saía como do STF, o que não poderia, ora saía como do TSE, mas a informação ela era compartilhada de um inquérito que não corria naquela corte eleitoral. Então, toda essa bagunça existiu. Isso ampliou a credibilidade do tribunal como órgão fiscalizador e, ao mesmo tempo, jogou luz sobre um direcionamento do certame. O certame foi maculado. Alguém colocou a mão, puniu influenciadores, puniu jornalistas, puniu candidatos, puniu políticos com retirada de conta, remoção de conteúdo, perda de passaporte, multa, em alguns casos, até pedido de prisão. Nós assistimos a isso. Então, é possível que, depois da transição para Carmen Lúcia, que vota com o Alexandre, gosta do Alexandre de Moraes, elogia o Alexandre de Moraes, está lá completamente alinhada na primeira turma. No entanto, teve um perfil um pouco mais discreto do que o do Alexandre de Moraes, o que é absolutamente normal também, né? Acho que qualquer um dos 10 outros integrantes teria uma postura menos beligerante do que Alexandre de Moraes do ponto de vista de interferência política. E aí nós temos a figura do Nunes Marques, que é calado, que muita gente tem desconfiança até sobre os próprios votos do Nunes Marques. Eu, particularmente, acho ele uma figura completamente cinzenta. Eu não sei o que o Nunes Marques de fato pensa sobre determinados assuntos. Ora ele vota de um jeito, ora ele vota do outro. Algo mais ou menos numa analogia de biruta de aeroporto. O vento tá para lá, a gente vai para lá. É melhor, é mais seguro. O vento tá para cá, então é melhor eu ficar desse lado. Eu não quero problema com ninguém. Essa é a imagem que ele passa. O André Mendonça teve alguns embates importantes. Acho que talvez seja o ministro, junto com o Luiz Fux, os dois que se posicionaram minimamente contra o que estava... Oi? Não, ouvi algo. Pode seguir. Não, eu acho que se posicionou minimamente contra o que estava lá. Então, para finalizar, e perdão aqui por me alongar um pouco, o que eu acho é que nós vamos ter uma corte um pouco mais discreta do ponto de vista de perseguição e interferência política. Mas, por quê? Porque este centro não estará a pleno vapor, financiado com dinheiro lá de fora, né? Dinheiro aí do caso dos Estados Unidos, e sabemos disso porque Luiz Roberto Barroso falou, porque sabemos da atuação das ONGs, das agências de checagem, como elas eram pagas, da interferência desse grupo que atuava à margem da lei, às escondidas, dentro do STF, para perseguir pessoas. Eu acho que isso talvez não vá acontecer. Agora, todo o resto, o denuncismo, a atuação de bancas de advogados pro PT, o viés de ministros que vão tentar interferir politicamente, isso é óbvio que vai acontecer. E a figura do Cristiano Zanin, bem ou mal, na suplência, numa cadeira ou não, também é inevitável associá-lo como alguém que comandou a maior operação em 2022 para perseguir a direita nas eleições. Ele, advogado de Lula, com uma banca que tinha o senhor Aragão também, uma banca bem grande de advogados, famosa. Essa banca fez mais de 70 pedidos de remoção de conteúdo, a maioria atendidos, pedidos contra advogados, criou processos eleitorais, promoveu a judicialização do processo eleitoral de 22. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Indicado por Bolsonaro, Nunes Marques presidirá o TSE nas eleições de 26. Indicado por Bolsonaro, Nunes Marques presidirá o TSE nas eleições de 26. O ministro Cássio Nunes Marques assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em maio deste ano, ficando responsável pela condução das eleições gerais de 26. Esta será a primeira vez que um ministro do Tribunal Superior indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro presidirá a Corte Eleitoral durante um processo nacional. Nunes Marques foi nomeado ao Supremo Tribunal Federal em 20, após a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Sua indicação, aprovada pelo Senado, marcou a primeira escolha de Bolsonaro para a mais alta instância do Judiciário. Em 21, o então presidente fez a segunda indicação à STF, o ministro André Mendonça, que também ocupa a vaga do titular do TSE. Diferentemente do STF e do STJ, o TSE possui composição temporária. O colegiado é formado por 7 ministros, 3 provenientes do Supremo Tribunal Federal, 2
Superior do Tribunal de Justiça e 2 oriundos da classe de juristas. Os mandatos duram 2 anos, podendo ser renovados, com exceção dos membros oriundos do STJ, cujo mandato é único. A atual presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, deixará o cargo em maio. Com isso, o vice-presidente Nunes Marques assumirá automaticamente a presidência da Corte. O presidente do TSE atua como coordenador máximo do processo eleitoral. A fundação envolve responsabilidades administrativas, normativas e jurisdicionais, incluindo julgamento de registros de candidatura, fiscalização de propaganda e combate à desinformação. Também está sob sua gestão a logística nacional das urnas eletrônicas e a presidência das sessões da Corte. Durante o período eleitoral, o presidente do TSE costuma realizar pronunciamentos oficiais à população por meio de rádio, televisão e internet. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro. Os eleitores brasileiros escolherão presidente da República, governadores, 2 senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O pleito deve ocorrer em meio à polarização entre a base do atual presidente Lula, que indicou que disputará a reeleição, e a ala conservadora ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal e condenado por tentativa de subversão da ordem institucional. No campo da direita, o Flávio Bolsonaro já confirmou pré-candidatura com o apoio do pai. Outros nomes, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também aparecem com destaque em cenário testados por pesquisas eleitorais. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.